Boa noite. Hoje mais uma live aqui no perfil. Vamos falar sobre o bem de família à luz do STJ. Esse tema é muito importante porque trata-se de entender o que é a regra e o que é a excepcionalidade que o próprio ordenamento jurídico traz essas diferenças. Nesse sentido, seguimos aqui com esse conteúdo. Vamos aqui então, eu vou colocar o tema da live. Bem de família. Bem de família à luz do STJ. Bom, tá aqui então o tema para que as pessoas possam entrando na live e aos poucos vão entrando na live. Aqui está o tema, bem de família à luz do STJ. Vou fixar aqui o RESP. Esse RESP é muito importante porque RESP milhão 792,65 de São Paulo. Pois não, doutora Amanda, prazer tê-la aqui, mais uma live. Estou a iniciar, as pessoas vão entrando aos poucos. Então, eu coloquei... Boa noite, doutora Amanda. Eu coloquei aqui o tema, né, o bem de família à luz do STJ, e também esse RESP. Eu não deixei fixado, mas está lá no comentário, o RESP 1.792.65 de São Paulo. Tá? Esse RESP o relator é o ministro Luiz Felipe Salomão, aqui do Rio de Janeiro, onde eu estou. Né? Então, nesse RESP, o próprio ministro coloca os tipos, o que nós temos de bem de família. Não é? Vamos iniciar a nossa live dizendo que nós temos o bem de família legal, ex lege, decorre da lei, né? É da lei. Esse não há maiores requisitos, além daquele que está elencado na regra da Lei 8.009 de 1990. Essa é o bem de família legal. E o outro bem de família, que é o bem instituído. Pois não, doutor Dan, uma boa noite, prazer tê-lo aqui. Então, eu vou iniciar a live dizer o seguinte: vocês precisam entender que nós temos o bem de família legal, ex lege, né? A Lei 8.009 de 1990, e pois não, doutora Márcia, uma boa noite. Estamos a iniciar a nossa live aqui. Deixei o tema, o bem de família, à luz do STJ fixado. Tá? Sugiro que vocês, é uma sugestão, eu não sei se a live
mas anotem os restos, porque daí eu fiz a pesquisa e daí vocês podem continuar essa pesquisa no STJ. Eu estudo assim, anotando, né? Eu escrevo tudo, anoto, porque na minha opinião, eu acho que eu absorvo melhor escrevendo também, além de ler, né? De escrever. Aí eu leio, os meus livros são todos riscados, né? Eu risco a caneta, eu não, assim... Bom, uns eu escrevi a lápis, né, para as outras pessoas utilizarem, mas eu acho que não há problema. A coisa toda é escrever, porque eu acho que memoriza melhor, né? Então vamos à frente, não é? Sigamos. Nós temos o bem de família legal, né, que é da Lei 8.009 de 1990, né? Ele decorre da lei. Lá tem os requisitos da regra, da lei para ser bem de família, correto? E eu tenho o bem de família convencionado, é aquele bem de família instituído. O casal, a entidade familiar, né? Os conviventes, né? A própria súmula do STJ acolheu também os conviventes, né? E eu não preciso, para eu convencionar o bem de família, não há necessidade de outorga dos cônjuges, não é necessário, porque não é é sempre para o bem da entidade familiar, então não há necessidade da outorga uxória, só quando for retirar esse bem de família que está convencionado. Mas vamos adiante. Bom, então, agora vocês já sabiam que nós temos dois bens de família, o legal e o convencionado, né? O bem de família legal não há valor. Eu posso ter um bem de família de um imóvel de 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Ele é um bem de família, para proteger a família, não importa o valor, correto? Agora, o bem de família instituído, ele não pode ultrapassar 1/3 do valor, correto? E assim, do patrimônio das famílias, né? Das famílias, da entidade familiar. Porque o bem de família, o que visa proteger? O bem de família visa proteger a dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do direito à moradia, que por sua vez ele tem, entre aspas, né, um suporte de validade na dignidade da pessoa humana. É a moradia e a dignidade da pessoa humana. Esse princípio que é observado para o Estado proteger a entidade familiar, para que a pessoa possa ter a moradia digna. Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, correto? É da entidade familiar, não é só do casal, dos filhos também, da entidade familiar. Protege. Até tem um julgado do STJ que o casal houve o divórcio, mas continuou o filho. O filho, aquele imóvel ainda pertencia à entidade familiar, correto? Entidade familiar. Normalmente, quando se tem um divórcio e a partilha, faz-se, entre aspas, mesmo processo, que na verdade não é o mesmo processo, porque eu vejo o número de processos de demanda de ação pela causa de pedir, que é o divórcio, né, e no caso, a partilha. Até ontem, eu assistindo uma palestra aqui próximo onde eu estou, né? Eu estou em Saquarema, na OAB a qual pertenço, em Araruama. O juiz de direito que estava palestrando junto com uma colega advogada, eu até conversei
né? Fiz uma colocação em relação à causa de pedir, a questão da competência, da vara de família para fazer a partilha, não é? Que não há. É a questão do Código de Organização Judiciária do Rio de Janeiro, né? No caso dos estados, e daí julga o divórcio e depois declina, na verdade, não declina, prorroga a competência para outro juízo competente. Não é? Então, mas de toda forma, retornando à questão do bem de família, o bem de família, repito, ele é necessário para quê? Para proteger a entidade familiar. E, nesse sentido, eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do direito à moradia, correto? Então, como adiante nós temos a penhora, que já é um outro instituto, que há dificuldade de satisfação do credor que tem um título, por exemplo, executivo judicial, né, é necessário que forçosamente o Estado, né, satisfaça aquele crédito, né, daquele exequente, ou numa execução, ou no cumprimento de sentença. Aí o Estado, é preciso o Estado atuar para satisfazer aquele crédito. E temos, como eu tenho um bem de família, não é que aquele devedor que tem o bem de família, vamos deixar de lado um pouquinho convencional. Ele tem um imóvel, né, que é o bem de família, e ele tem dívida, né? Aquela dívida, ela permanece. Eu tenho um credor, ele tem o bem de família, aquela entidade familiar, né? Dignidade da pessoa humana, direito à moradia, mas, por outro lado, eu tenho um credor. E o Estado, é necessário que o Estado satisfaça, né? Favoreça a satisfação do determinado crédito. O bem não será penhorado, porque é um bem de família, mas a dívida, repito, permanece. Então, é necessário que o devedor pague aquele crédito. Como não há, repito, bens, além daquele bem que é de família, que é impenhorável, não é? Pela regra da Lei 8.009 de 1990, ser impenhorável, eu necessito que o próprio legislador, o próprio CPC de 2015, né, vocês já ouviram falar nas medidas atípicas, né, que o Estado exerce ali, né, o poder para determinar uma medida atípica. Por exemplo, essa eu não concordo. Impedir o devedor de dirigir o automóvel, né? Que satisfação é essa de crédito? Eu tenho o devedor, devedor tem só o bem de família, não tem como arcar com aquela dívida e vai ser impedido de dirigir, vai ser impedido de levar o seu ente querido, o seu filho, a sua filha para o hospital, porque o Estado não permite. Eu não posso dirigir o automóvel para levar minha filha para o hospital. Essa é uma medida atípica, mas eu entendo que não é efetiva, né? Bom, o que faremos então? Como que o Estado vai satisfazer? Bom, se não tem, é o bem de família, não há como o devedor arcar com aquela dívida. Agora, o crédito, né, o devedor, ele deve no presente e no futuro. Né? Então a dívida permanece. Agora, isso é um objeto para uma outra live, que nós vamos falar da penhora. Aqui eu estou falando do bem de família,
que é a proteção legal da Lei 8.009 de 1990. Essa é legal. Bom, agora, eu, devedor, posso ter dois imóveis. Por exemplo, dois imóveis. Um é o bem de família legal e o convencional. Antes da execução, não pode ser lá no cumprimento de sentença, num procedimento de execução. É necessário. Pois não, doutor Alberico, uma boa noite, prazer tê-lo aqui. É um representante ali do estado de Alagoas, né? Grande abraço, doutor Alberico, prazer tê-lo aqui. Então, o que nós vamos fazer? O que o Estado fará? Né? Não há como marcar. Então, a dívida será paga no futuro. No futuro. Então, vamos lá. Agora vamos falar do bem de família convencional. Bom, eu tenho dois imóveis, então eu vou convencionar para proteger o meu patrimônio. Eu vou instituir o bem de família. Né? É necessário uma escritura pública para instituir o bem de família, que temos que observar a lei de registros públicos e outras. Eu vou sequelar, o direito de sequela. Então, para exercer esse direito, é necessário ter o efeito erga omnes público. Onde nós temos esse efeito erga omnes? No registro imobiliário. Não é registro geral de imóveis. Parece que geral é um só, né? É o registro imobiliário, que é competente em razão de cada local do imóvel, em relação ao local. É o competente para registrar e averbar na matrícula do imóvel aquela escritura. É realizada a escritura, né, do bem de família instituído. Eu vou instituir um imóvel, né, para preservar o meu patrimônio. Então eu posso ter o bem de família legal, que eu não preciso de escritura, de averbação desse bem de família, ele já é legal, ex lege da lei, e o outro que é o convencional. Não preciso da outorga uxória, não é? Da entidade familiar, o casal não necessita dos cônjuges, um só pode exercer e instituir o bem de família. Para instituir. Agora, para retirar, aí é necessário a outorga. Por isso que é complicado para retirar essa instituição do bem de família, né? Para retirar. Agora, eu tenho que fazer, eu devedor no caso, aliás, eu posso até ser devedor, né? Para instituir, desde que meu patrimônio arque com o determinado crédito, porque senão eu terei fraude a credor, no caso, fraude à execução. Eu não posso exercer esse direito após a execução, e sim antes. Antes eu vou e coloco como bem de família. Eu posso instituir ou uma escritura pública ou um testamento, que também será averbado na matrícula lá no registro imobiliário, né? Para ter feito o quê? Erga omnes perante todos. Bom, eu vou, na hora que expedir as certidões, vai estar lá averbada na matrícula que eu tenho lá eu instituir o bem de família, ou por testamento ou por escritura pública. Correto? Então, esse é o bem de família instituído. Correto? Agora, para isso, vocês podem anotar a súmula 364 do STJ. O imóvel residencial do próprio casal ou da entidade familiar
é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, vai, né? E nele residam, né? Que a entidade familiar que nela resida e salvo, aí tem uma vírgula e depois completa, salvo nas hipóteses previstas em lei. Qual as hipóteses previstas em lei? É justamente lá na regra no CPC, artigo 833, 4 e 10, né, do CPC. As destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens, aquelas destinadas à prestação alimentícia, que é uma exceção. Ou então, o bem de família, no caso, que o imóvel, mas se for uma dívida própria terreno, uma dívida de condomínio, ele pode ser penhorado, correto? Pela dívida de condomínio. Ou então, se estiver garantindo uma dívida, como uma hipoteca. A hipoteca, o que é uma hipoteca? É uma garantia real. Aí eu tenho aquele imóvel como garantia, correto? Então, a Lei 8.009/90 possui natureza excepcional, de forma que são taxativas as exceções à regra geral da impenhorabilidade do bem de família, não sendo cabível a interpretação extensiva. Aqui é o STJ, de forma uníssona, né, entende da forma que eu falei. A regra da 8.009/1990, que é do bem de família, ela é taxativa, é de natureza taxativa. Aquelas exceções, elas são taxativas em relação ao bem de família. Tá? Eu acho assim que essa, mais ou menos, é o que é como se for uma introdução a esse Instituto do Bem de Família, né? Bom, e poderá ser excepcionada nos termos do artigo 833, né, 4 e parágrafo 2º do CPC também, quando se voltar para o pagamento da prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida. Aqui é uma outra regra, como se fala da penhora, né? A penhora. Porque assim, se eu tenho, vou fazer um link com a penhora. Se eu tenho o bem que é impenhorável, então o que eu vou fazer? Eu utilizo a lei, o salvo que está na própria lei que pertence ao ordenamento jurídico. Então, tem um RESP, vocês podem anotar também, que é o RESP 21.777/91 de São Paulo, né? Que é a ministra Nancy Andrighi, terceira turma, o julgamento 24/4/2023. Né? Foi há 2 meses atrás, um pouco mais de 2 meses. Né? Então, aqui é o seguinte, aqui essa penhora no caso de que não há bens, né? O bem de família, não, o devedor não tem bens para ser penhorado, então eu vou penhorar em caráter, né? O caráter excepcional, o salário, né? É possível penhorar. Aí vocês vão me dizer, e a dignidade da pessoa humana? Mas é um percentual, né, para que o devedor continue podendo se manter e a sua família, a entidade familiar. É um percentual e de uma forma excepcional. Se não tiver bens, mais nenhum, porque até o salário está sendo penhorado. Né? Vocês veem muito, né, essa questão do credor, não é?
Olhem que os professores, os doutrinadores falam muito na questão de satisfazer, né, o crédito, então a execução. Só que o devedor, ele também tem os direitos condicionais. Ele tem também. Não é só o credor, né? Nós estamos no século XXI, não estamos em Roma, não é isso? Que o devedor, ele era ou ele era reduzido a escravo se fosse apenas um credor, né? Seja no direito romano, ou ele era esquartejado em praça pública se fossem vários credores, né? Então, assim, um credor arrancava um braço, uma perna, era desse jeito. Nós estamos no século XXI, Estado de Direito, então é necessário utilizarmos o que temos no nosso ordenamento jurídico, né? O princípio da legalidade. Então, é preciso interpretar à luz do nosso ordenamento jurídico, da Constituição da República e dos princípios também das leis especiais, do Código de Processo Civil, para que também aquele credor não deixe de ser satisfeito, né? Há um crédito, tem um crédito, né? Então, esse RESP que eu li aqui, da ministra Nancy Andrighi, é de verbas de natureza não alimentar, mesmo sendo não alimentar. Não é crédito trabalhista, nem é crédito de honorários advocatícios, são créditos de natureza não alimentar. Pode-se, esse RESP do esse RESP 21.677/91 de São Paulo, nesse RESP é admitido de forma excepcional a penhora do salário do devedor, né? Agora, o retorno ao bem de família, o bem de família repito, o bem de família é legal ou bem de família convencional, né? Alguém aqui, todos vocês sabiam que existiam duas possibilidades de bem de família, né? O legal e o convencional, né? O detalhe é que no bem de família legal não há necessidade de escritura ou testamento. No bem de família convencional é necessário a escritura pública ou o testamento. É necessário que tenha sequela na matrícula lá no registro imobiliário, para que tenha efeito, esse direito real tenha efeito erga omnes, correto? Para que todos tenham a possibilidade, né, dessa publicidade de saber se aquele imóvel está sequelado como está instituído, sequelado na matrícula do registro imobiliário como o bem de família instituído, correto? Agora, o bem de família legal não é necessário. Não há um valor para o bem de família. O bem de família pode ser de 1 milhão, 2 milhões, 50, 100 milhões, não importa. O bem de família, desde que seja o único bem da entidade familiar. Tendo outro bem, é preciso instituir como bem de família. Aí tem os requisitos para que se exerça esse direito de proteger a propriedade, correto? O patrimônio. O bem de família legal é para proteger a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. E o bem de família instituído é para proteger o patrimônio. Hoje se fala muito, né? É muito propagada as holds, né? A hold familiar, para que faça o cofre, aquele cofre em que a empresa, a entidade,
a empresa hold familiar e tenha aquele imóvel dentro do cofre para que, né, não seja objeto de penhora. Isso, essa também é um outro conteúdo, para uma outra oportunidade, uma outra live, né? Aliás, eu nem sei, eu vou um dia contar quantas lives que eu já fiz aqui. Como o perfil é para 3 anos, eu acredito que tem, são várias lives, né? Eu não contei, eu vou até contar. Então, que agora eu coloco sempre no meu canal do YouTube, né? Essas lives. Acaba a live, eu gravo e boto lá no canal do YouTube. Então eu acredito que não tenha, hoje, eu não quero mais cansá-los. Eu acredito que o conteúdo de hoje, e se alguém quiser mais, saber mais, né? Saiba mais sobre a questão desses recursos especiais, pode me falar no direct que eu forneço. Eu já escrevi aqui, mas eu não sei se apagou, se sumiu, né? Então, no Código Civil, vocês vão ver também, a impenhorabilidade do bem de família instituído recai sobre o imóvel de maior valor. Tá? Esse é o bem instituído, que é lá na regra do artigo 1711 a 1722. 1711 a 1722. Tá? Se vocês estiverem com o Código Civil, vocês escrevam lá, bem de família legal, bem de família instituído. Né? Bem de família legal e o instituído, o bem de família legal é o artigo 3º, inciso 3 da Lei 8.009. E o bem de família instituído, 1711 a 1722, tá? 1711 a 1722 do Código Civil. E o bem de família legal ou involuntário é da Lei 8.009/90, tá? O artigo 3º, inciso 3. Então, sabendo isso, dá para que vocês iniciem o estudo do bem de família. Bom, aí se dirijam lá ao STJ para fazer um estudo mais aperfeiçoado do bem de família, lendo o relatório, somente os votos porque o que acontece no nosso sistema de justiça, no nosso sistema de justiça mais precisamente, eu tenho lá, senhor Sabon Online, uma boa noite. Então, eu tenho no sistema de justiça, eu tenho lá, e no ordenamento jurídico, o sistema de precedentes. Só que o sistema de precedentes é, de certa forma, novo no Brasil, né? Bom, quando eu tenho a jurisprudência, por exemplo, do STJ, vocês vão clicar lá no Google, um determinado assunto, vai lá para o STJ, não é assim. Vai direto no tribunal, coloque o assunto, né, daquela forma que o algoritmo entende, né? Bem e a família e instituídos, aí procurem lá e façam a pesquisa. Agora, aqui, quando chega ao STJ, né, a Corte Superior interpretou à luz do ordenamento jurídico, à luz da Constituição e à luz também da doutrina e do entendimento ao longo dos anos. E o nosso sistema de precedentes, né, é muito novo, o Código de Processo Civil muito novo ainda, temos a regra do 489, que eu sempre falo para vocês que eu faço sempre pesquisa e vejo que é difícil empregar a regra do 489 de CPC, que todas as decisões serão fundamentadas. Por quê? Porque nós temos a súmula 7. Quando chega na hora para sabermos lá
matéria de prova, eu tenho que fazer nos tribunais locais e não no STJ, porque a súmula 7 não permite prova um terceiro grau de jurisdição. Então eu tenho que fazer isso lá no segundo grau, nos tribunais locais. Correto? Então, se tivermos dúvida, né, em relação a um bem de família, se era ou não um bem de família, por exemplo, instituído, se tem todos os requisitos, né, o STJ entende que tem que ser feito lá no segundo grau de jurisdição. Então é por isso que o advogado, a advogada, tem sempre que estar de olho, né, no procedimento, nas vias ordinárias, porque quando chegar ao STJ não há possibilidade da matéria de prova, não há possibilidade. A súmula 7 não permite. Então temos que fazer no primeiro grau, né, até o segundo grau de jurisdição, né? Se o tribunal local remete os autos, né, o contexto, né, no caso não há mais autos, né, físicos, remete, né, para que julgue de uma forma correta o primeiro grau, né? Faça uma colheita de provas da melhor forma possível para verificar se é realmente os requisitos, se tem realmente os requisitos do bem de família instituído, correto? Porque quando chegar lá no RESP, no recurso, lá para o STJ, não há possibilidade de produzir prova no STJ, entendeu? E sempre essa decisão deve ser pré-questionada, né? Podemos opor embargos de declaração para pré-questionar, para que quando chegue também lá no STJ, eu tenha a possibilidade de ter aquela decisão reformada, os requisitos para a reforma da decisão. Mas a prova ela não pode ser realizada pela súmula 7 lá no STJ, correto? Temos que fazer no primeiro grau. Por isso que o advogado e a advogada tem que estar sempre de olho no procedimento, nas vias ordinárias, correto? Tem que ter muito cuidado, viu? Então, eu acredito que hoje, eu acho que está bom. Se alguém tiver alguma dúvida, que quiser fazer uma colocação, eu vou então, vamos encerrar a live para a gente descansar um pouco, não é isso? E descansar ou voltar. Eu não vou conseguir descansar ainda. Agora eu vou precisar continuar a estudar um determinado caso concreto. Mas é normal. Mas eu acho que vocês também estão cansados, né? Mas é o nosso ofício. Nós temos que exercer dessa forma. O agradecimento é todo meu, doutora Amanda. Um abraço para todo o pessoal lá de Guaba Grande. Tá? Ontem a doutora Amanda teve lá na OAB também de Araruama, mas muitas pessoas conversam dali e tal, mas de toda forma vamos seguindo nas nossas debates, né, e argumentações e reflexões para que a nossa advocacia seja cada vez melhor ao longo do tempo, né? Um aprende com o outro, então vamos seguindo para a excelência na advocacia, né? Porque não há outra forma. É cansativo, mas o advogado, ele e a advogada, ele, na minha opinião, tem que estar preparado, não importa. Eu me formei agora, não tenho cliente, mas tem que estar preparado, porque na hora o cliente ele está premido pelaquela necessidade, não é, do direito, e ele necessita do advogado, da advogada, e é por isso que está preparado. E uma das formas, a melhor forma de se preparar é estudar.
estudar todo dia, todos os dias, toda hora, sabendo que não dará tempo de estudar tudo. Não sofram com isso, mas não dará tempo. Mas, e também não vamos parar com tudo e ficar só estudando, não. Temos que cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, mental, né? Alimentação, temos que ter a efetividade no sentido de utilizarmos todos o que nós, seres humanos, né, para sermos, né, sempre queríamos uma pessoa melhor e uma sociedade melhor, e o direito propicia isso, né? Agora, o estudo é cansativo, agora, e é com o tempo, muitas coisas eu aprendi há pouco tempo, tem muito tempo que eu aprendi, né? A cada dia, a cada hora, nós vamos aprendendo alguma coisa, né? Um aprende com o outro, como eu sempre falo, né? Então, vamos seguindo. E eu muito obrigado de coração por mais uma vez vocês estarem aqui do início até o fim dessa live, que eu vou deixar gravada para quem não pôde assistir. E se vocês perderem alguma live, não precisa de ficar me olhando, não é isso? Precisa, é um prazer, mas se não puder assistir a live, vai lá no YouTube e coloca no carro, em algum lugar, e ouça alguma coisa, uma hora vai ajudar, não é isso? E tem que ter sorte também, né? Até sorte para encontrar a melhor argumentação para o cliente, né? Ou até quem vai fazer uma advocacia, uma carreira pública também, né? Eu tive um professor que ele passou para juiz, que ele não aguentava mais estudar e o Código Civil caiu de uma forma, de um lado, e ele estudou aquilo, foi aquilo que caiu na prova oral dele, né? Quer dizer, não é só o estudar, o saber, é também a sorte, é ter ser iluminado naquele dia, né? E passar, né? Poucas coisas nós sabemos de nosso futuro. Nós estamos aqui numa passagem, né, da melhor forma possível, né, e de acordo com o momento e de que o sonho de cada um, de perquerir aquele sonho, aquele objetivo na vida, não é isso? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? De coração, e gratidão por vocês estarem aqui até o final da live. Grande abraço. Qualquer coisa, tiver alguma dúvida sobre o RESP, alguns desses RESPs que eu falei, é só passar uma mensagem aqui no direct que eu informo, tá bom? Grande abraço. Eu vou deixar aqui a live gravada. Uma boa noite. Olha, procurem, por favor, compartilhar o meu canal no YouTube, que falta pouco para completar determinado número lá de inscrições, para poder fomentar mais o canal do YouTube, tá? Eu agradeço. Muito obrigado. Grande abraço. Boa noite.